USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. At Athletic Brewing, we love the sounds of summer, but also, but most importantly, the summer sound that goes with everything. The crack of an ice-cold Athletic. Athletic's great tasting, non-alcoholic beers pair with all of summer's greatest moments, so you don't have to miss a beat. Choose from a range of styles to pair with your sounds of summer. Visit athleticbrewing.com to find Athletic near you or to order online right to your door. Near Beer. agenciadepodcast.com.br. Como gravar o seu nome na história? Até que ponto a ganância pode ser a sua fraqueza? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Alexandre é um nome bem conhecido, mas a sua trajetória nem tanto. Por isso, meu objetivo com esse episódio é justamente explorar os principais acontecimentos da sua vida, o seu legado e a sua atuação enquanto líder de tropas e governante. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que ter a noção de que estamos falando de uma figura que, sem exageros, mudou a história. Alexandre nasceu em 356 a.C., em Pela, a capital da Macedônia. Seus pais eram o rei Filipe II e a rainha Olímpia, uma mulher de origem epírota, conhecida pela sua inteligência, religiosidade e temperamento forte. Desde o nascimento, o príncipe estava cercado por símbolos que falavam sobre a sua grandeza futura. Conta uma lenda que, no dia em que Alexandre veio ao mundo, o templo de Ártemis na cidade de Éfeso pegou fogo, e muitos interpretaram isso como um sinal de que algo grandioso tinha acabado de entrar na história. A infância de Alexandre o Grande se deu sob o impacto da influência do seu pai, o rei que transformava a Macedônia em uma potência regional, e da mãe que o alimentava da crença de que ele tinha uma origem divina, dizendo que ele era descendente direto de Aquiles e de Zeus. Essa mistura de educação real, mitologia e ambição materna ajudou a formar o espírito inquieto de Alexandre. Ele cresceu vendo o pai expandir as fronteiras do reino, reformar o exército e subjugar as cidades gregas. Ao mesmo tempo, ouvia histórias heróicas contadas por Olímpia, que alimentava no filho a convicção de que ele estava destinado a feitos maiores. A infância de Alexandre foi marcada por uma formação de alguém da nobreza, com foco em literatura, música e esporte, mas também por um ambiente político instável e competitivo, algo que o prepararia desde cedo para os desafios do poder. É provável que o elemento mais decisivo da sua formação tenha sido a sua educação filosófica. Quando Alexandre tinha por volta de 13 anos, Filipe II contratou o maior pensador grego da época, Aristóteles, para ser o tutor do jovem príncipe. A escolha não era apenas simbólica, e sim estratégica. Aristóteles não apenas transmitiu conhecimentos de ética, retórica, política e ciências naturais, como também inculcou ao aluno o valor da observação, do pensamento lógico e da curiosidade sobre o mundo. Alexandre estudou com Aristóteles em Miesa, numa espécie de escola privada criada para ele e para outros jovens que eram nobres macedônios. Ali, segundo a tradição, o príncipe aprendeu a importância do equilíbrio entre razão e ação, entre coragem e prudência, virtudes essenciais ao ideal grego de liderança. Também ali ele teria desenvolvido um fascínio pelos poemas homéricos, especialmente pela figura de Aquiles, que se tornaria o seu modelo de conduta. Em suas campanhas militares, Alexandre levaria consigo uma cópia da Ilíada anotada por Aristóteles, como se o texto fosse tanto um manual de guerra quanto um código moral. A relação entre mestre e discípulo, no entanto, não foi simples. Mais tarde, já rei, Alexandre rejeitaria algumas posições de Aristóteles, especialmente o seu viés etnocêntrico e a sua defesa da superioridade grega sobre os bárbaros. Ao buscar integrar persas e orientais em seu império, Alexandre entraria em choque com o modelo aristotélico de política. Ainda assim, os ensinamentos do filósofo moldaram o modo como Alexandre via o mundo, como algo digno de ser compreendido, ordenado e dominado.
A influência do rei Filipe II, por outro lado, foi igualmente determinante. Se Aristóteles o ensinou a pensar, seu pai o ensinou a governar. O rei da Macedônia era um estrategista hábil, tanto no campo de batalha quanto na diplomacia. Ele reformou o exército, introduziu a falange macedônica com lanças longas e consolidou alianças que transformaram o seu reino em potência. Alexandre acompanhou o pai em campanhas ainda na adolescência. Aos 16 anos, ele foi deixado como regente da Macedônia enquanto Filipe guerreava. Aos 18, ele lutou na Batalha de Queroneia, onde demonstrou bravura e liderança comandando a cavalaria. Essa vitória foi fundamental para a dominação da Macedônia sobre a Grécia, consolidada com a criação da Liga de Corinto, que reuniu os estados gregos sob a hegemonia de Filipe. Mas o relacionamento entre pai e filho se deteriorou com o tempo. Filipe se casou novamente com uma jovem nobre macedônia, o que ameaçava a sucessão de Alexandre. Intrigas na corte, disputas entre clãs e a tensão entre Olímpia e o novo casamento de Filipe criaram um ambiente perigoso. Alexandre chegou a se afastar temporariamente da corte, mas logo retornaria após uma reconciliação. Em 336 a.C., durante um casamento em Pela, Filipe foi assassinado por um dos seus guarda-costas. A morte repentina do rei deixou o trono vulnerável, e Alexandre, com apenas 20 anos, assumiu o poder. Havia desconfiança em relação à sua juventude, mas ele agiu com rapidez e brutalidade, executando possíveis rivais, reprimindo revoltas e reafirmando o seu domínio sobre a Grécia. Em pouco tempo, Alexandre se mostraria não apenas o herdeiro de Filipe, mas também algo novo e muito maior. Como resume o historiador Robin Lane Fox, abre aspas, com Filipe ele aprendeu a vencer, por conta própria aprendeu a conquistar. Fecha aspas. O rei, filósofo, guerreiro, estava pronto para deixar a Macedônia e mudar o mundo. Ao assumir o trono, Alexandre sabia que a sua juventude poderia ser lida como fraqueza. Alguns estados gregos, principalmente Atenas e Tebas, tentaram se libertar da hegemonia macedônica estabelecida por Filipe II. Em resposta, Alexandre agiu com velocidade. Ele marchou até a Tessália, consolidou seu comando militar e exigiu lealdade da Liga de Corinto. Mas foi em Tebas que a sua autoridade seria realmente testada. Em 335 a.C., os tebanos se rebelaram, contando com um possível apoio persa. A resposta de Alexandre foi devastadora, uma vez que ele sitiou a cidade, invadiu as suas muralhas e ordenou a sua destruição quase que total. Mais de 6.000 tebanos foram mortos e os sobreviventes vendidos como escravos. Tebas era um dos polos culturais da Tebas clássica e foi praticamente apagada do mapa. O impacto da destruição de Tebas foi imediato. As demais cidades-estados se apressaram em reafirmar a sua lealdade. Como escreve o historiador Paul Cartledge, abre aspas, Alexandre entendeu, como poucos, o poder simbólico do terror e usou a destruição de Tebas como uma mensagem clara. O Império Macedônico não toleraria a rebelião. Fecha aspas. Com a Grécia pacificada, Alexandre voltou a sua atenção para o verdadeiro objetivo herdado do pai, a invasão do Império Persa, conhecido também como Império Aquemênida. Nessa primeira operação militar de grande peso, Alexandre mostrou algumas das suas características mais importantes, e aqui eu não estou me referindo a alguma questão militar, e sim cultural. De acordo com o historiador Ian Worthington, sempre que Alexandre passava por algum lugar novo enquanto estava em uma campanha militar, ele fazia questão de conhecer o máximo possível daquela localidade. O historiador disse que, abre aspas, durante as suas campanhas, Alexandre sempre teve a intenção de descobrir tudo o que pudesse sobre as áreas por onde passou. Ele levou consigo uma comitiva de cientistas para registrar e analisar essas informações, desde botânica, biologia, zoologia, meteorologia, até topografia. Seu desejo de aprender e de ter informações registradas da forma mais científica possível provavelmente surgiu dos ensinamentos e do entusiasmo de Aristóteles. Fecha aspas. Como eu vou mostrar para vocês logo mais, Alexandre tinha uma preocupação considerável com a cultura. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto, atual Estreito de Dardanelos, com cerca de 40.000 soldados, incluindo macedônios, gregos aliados e mercenários.
Seu alvo inicial era a Ásia Menor, domínio persa há séculos. A primeira grande batalha aconteceu nas margens do rio Grânico, onde enfrentou um exército persa comandado por sátrapas locais. Apesar da posição defensiva persa e da correnteza do rio, Alexandre liderou um ataque frontal com a sua cavalaria, uma jogada ousada e perigosa. A vitória foi enorme. A Batalha do Grânico não apenas abriu as portas para o controle da Ásia Menor, mas também consolidou a imagem de Alexandre como um comandante invencível. Segundo o historiador Peter Green, abre aspas, a decisão de atacar diretamente no Grânico foi típica de Alexandre, calculada, arriscada e destinada a causar choque e admiração. Fecha aspas. Após a vitória, Alexandre marchou por cidades da Anatólia, libertando colônias gregas do domínio persa e garantindo o apoio local. Em lugares como Éfeso, Mileto e Halicarnasso, foi recebido como libertador. Ao mesmo tempo, se mostrou implacável com a resistência, destruindo as forças que se opuseram e punindo traidores com severidade. Essas ações consolidaram a presença macedônica na região e abriram caminho para o confronto direto com Dário III, o grande rei persa. Em 333 a.C., no estreito corredor costeiro de Isso, Alexandre enfrentou Dário III pela primeira vez. O exército persa era numericamente superior, mas a posição geográfica desfavorável anulava essa vantagem. Alexandre, mais uma vez, liderou pessoalmente a cavalaria, rompendo o centro inimigo e provocando a fuga de Dário. A vitória em Isso foi um divisor de águas. Dário deixou para trás a sua família, que foi capturada. Alexandre tratou a sua família com respeito, um gesto que unia honra e cálculo político. Ele sabia que o controle do império exigiria mais do que força. Era preciso também legitimidade. 3 anos depois, em 331 a.C., veio a batalha decisiva, Gaugamela, no norte da Mesopotâmia. Dário reuniu o maior exército de sua carreira, com tropas de todo o império, como cavaleiros, elefantes e carros de guerra. Alexandre, em menor número, usou a sua flexibilidade e disciplina tática para romper as linhas persas. A vitória de Alexandre foi total. Dário fugiu novamente e seria assassinado pelos seus próprios homens meses depois. Alexandre passou a se considerar o sucessor legítimo do trono persa, adotando títulos orientais e exigindo homenagens como rei da Ásia. Nas palavras de Robin Lane Fox, abre aspas, com Gaugamela, Alexandre não apenas venceu uma guerra, ele redefiniu os limites do mundo conhecido. Fecha aspas. Após Gaugamela, Alexandre marchou rumo ao Egito, que se rendeu sem resistência. Os egípcios, dominados há séculos pelos persas, o acolheram como libertador. Em um gesto simbólico e diplomático, Alexandre visitou o oráculo de Amon-Ra, no oásis de Siuá, onde teria sido reconhecido como filho de Deus. Esse episódio fortaleceu a imagem divina de Alexandre e a sua aproximação com as culturas orientais. No Egito, ele fundou uma das cidades mais importantes de sua trajetória, Alexandria, projetada para ser um centro de cultura, comércio e poder. Alexandria se tornaria de fato o maior polo cultural do mundo antigo, com a sua famosa biblioteca, farol e comunidade intelectual. Era o primeiro passo do que seria o helenismo, a fusão entre o mundo grego e as tradições orientais. Só que Alexandre não pararia no Egito. O seu objetivo era ir até os confins do mundo, segundo ele mesmo dizia. Entre 327 a 326 a.C., ele atravessou o Afeganistão, o atual Paquistão, enfrentando resistência constante. Sua campanha na Índia culminou na Batalha do Rio Hidáspes contra o rei Poro. A luta foi difícil, com destaque para o uso de elefantes de guerra. Alexandre venceu, mas se impressionou com a bravura de Poro e o manteve como aliado. A campanha, porém, enfraqueceu as suas tropas, enfrentando doenças, clima adverso e moral baixa. Seus soldados se recusaram a continuar rumo ao leste. Nesse cenário, ele cedeu ao apelo dos seus homens, um dos poucos momentos em que não impôs a sua vontade. Essa pausa marcou o início do retorno ao oeste. O retorno de Alexandre foi marcado por dificuldades. Em vez de seguir por rotas mais seguras, ele atravessou o deserto de Gedrósia, no atual Irã, perdendo milhares de soldados. A decisão foi vista por muitos como obstinada ou vaidosa, como uma tentativa de querer superar as façanhas de Ciro o Grande. De volta à Babilônia, Alexandre tentou organizar o seu império.
Promoveu casamentos entre oficiais gregos e nobres persas, fundou mais cidades, reorganizou o exército e sonhava com novas campanhas, talvez rumo à Arábia. Mas os seus últimos anos foram marcados por desgaste físico, paranoias e tensões internas. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o final da sua vida, como foi a sua morte e o seu legado para o mundo. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerras, romance, cultura, decadência e divisão. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, eu tô passando aqui rapidinho porque eu tenho uma ótima notícia pra você que curte meu trabalho. Eu acabei de lançar um canal no YouTube, senhores. O canal se chama História com Prof. Vitor Soares e toda sexta-feira tem um vídeo novo do quadro do canal chamado História em 10 Minutos. É isso mesmo, você que gosta do História em Meia Hora, você provavelmente vai gostar do História em 10 Minutos. Eu fiz um grande resumão no estilo que você que me acompanha conhece bem, né? A diferença é que lá eu tive o apoio visual dessa vez, né? Eu pude colocar imagem, vídeo, tem a minha cara falando, tem a minha fuça. Então até pra você que é curioso e quer saber como que é a minha cara, vai lá no YouTube e confere. Eu sou feio, mas eu sou limpinho, gente. Eu tô muito animado com esse projeto, então eu quero te pedir essa ajuda, tá bom? Vai lá no canal, o link tá na descrição desse episódio, curte os vídeos, comenta qualquer coisa, bota um emoji, aquela palminha, tá ligado? Comenta aquela palminha, tá ótimo. Se inscreve, obviamente, tá bom, gente? Eu quero muito que dê certo, então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero vocês no meu canal no YouTube, o História com Prof. Vitor Soares. Toda sexta-feira tem vídeo do História em 10 Minutos. O link tá na descrição. Valeu, gente! Acura dares to drive beyond standard. A torque vectoring super handling all-wheel drive system, standard in the Acura RDX. Panoramic moonroof and premium 3-row seating, standard in the Acura MDX. Sound that surrounds you, an 18-speaker Bang & Olufsen premium sound system comes standard in the all-electric ZDX, the Acura RDX, ZDX, and MDX, where precision meets craftsmanship. Visit Acura.com to learn more. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. Abre aspas. Alexandre tornou-se uma tela sobre a qual cada época projetou os seus desejos, temores e modelos de grandeza. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo historiador Robin Lane Fox. Por mais que muitos conheçam o lado militar de Alexandre, ele era uma figura bem mais complexa. E eu quero dedicar essa segunda parte do episódio para demonstrar isso. Desde cedo, Alexandre demonstrou um carisma muito grande. Ele inspirava lealdade entre os seus soldados e respeito entre os povos conquistados. Ele liderava na linha de frente, dividia perigos com os companheiros e era conhecido por premiar bravura no campo de batalha, mesmo entre inimigos. Ao mesmo tempo, a sua inteligência e formação o distinguia de outros líderes militares. Ele tinha interesse por literatura, filosofia, ciência e religião. Discutia ideias com os sábios de cada região e procurava assimilar os costumes locais. Porém, essa figura idealizada convivia com uma face brutal. Alexandre não hesitava em usar a violência extrema para impor a autoridade. O massacre de Tebas, a destruição de Tiro, a repressão de revoltas entre os seus próprios soldados e as execuções políticas mostram um homem que acreditava na força como um instrumento de ordem. Segundo o historiador Paul Cartledge, abre aspas, Alexandre era ao mesmo tempo o herdeiro de Aquiles e o precursor de imperadores autocráticos. Sua grandeza vinha da fusão entre o herói e o tirano. Fecha aspas. Essa ambivalência não era acidental, fazia parte da sua construção de poder. Para Alexandre, a glória exigia intensidade. As relações pessoais de Alexandre revelam tanto a sua dimensão humana quanto a sua habilidade política.
Seu amigo mais íntimo foi Hefestion, companheiro de infância e, segundo muitos autores antigos e modernos, possivelmente o seu amante. A ligação entre os dois era profunda e comovente. Quando Hefestion morreu em 324 a.C., Alexandre caiu em desespero, cortou o cabelo em luto, proibiu celebrações e ordenou um funeral com honras de herói. Inclusive, eu quero falar um pouco mais sobre a vida amorosa do Alexandre o Grande em um episódio exclusivo para os apoiadores. Se você quiser ouvir esse e os outros quase 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você vai ter acesso a um feed aqui no Spotify com esses episódios exclusivos, beleza? Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, ao mesmo tempo, Alexandre sabia usar as suas relações para construir lealdades políticas. Ele se casou com Roxana, filha de um nobre bactriano, e depois com outras mulheres de linhagens persas, como Estatira, filha de Dário III. Ele também incentivou o casamento dos seus generais com mulheres orientais, como parte de um projeto de integração imperial. Porém, as suas relações com os generais nem sempre foram pacíficas. Alexandre ordenou a morte de Clito, o Negro, que havia salvado a sua vida no Grânico, após uma discussão acalorada durante um banquete. Ele também executou Parmênion e seu filho por suspeitas de conspiração. Esses episódios revelam Alexandre cada vez mais isolado e paranoico, especialmente nos últimos anos. Segundo Robin Lane Fox, abre aspas, o poder transformou Alexandre em algo novo, não apenas um rei, mas um homem à beira de se considerar um deus. Fecha aspas. Alexandre permanece uma figura difícil de classificar. Para alguns estudiosos, como Peter Green, ele foi conquistador genial, mas sem projeto de longo prazo, cujas vitórias resultaram em um império insustentável. Para outros, como Lane Fox, ele foi um visionário que tentou unir culturas, criar um mundo híbrido onde gregos e orientais partilhassem poder, idioma e valores. Sua tentativa de se posicionar como um monarca global, adotando vestes persas, promovendo o culto à sua divindade e exigindo que se ajoelhassem perante a ele, gerou tensão entre os seus oficiais, que viam nisso uma traição à cultura helênica. Muitos o acusaram de megalomania. Ainda assim, a sua capacidade de adaptação e a sua abertura ao diferente são notáveis. Alexandre aprendeu línguas locais, incentivou o sincretismo religioso e absorveu elementos de governo de cada região conquistada. Parecia que ele era menos interessado em dominar povos e mais interessado em incorporá-los ao seu universo simbólico. Alexandre o Grande morreu na Babilônia dias após um banquete, durante os preparativos para uma nova campanha, talvez rumo à Península Arábica. As fontes antigas descrevem que ele adoeceu com febre alta e dores intensas, perdendo gradualmente a fala e a mobilidade. Até hoje, as causas da sua morte são debatidas: malária, febre tifoide, pancreatite, colapso por exaustão física ou até mesmo envenenamento. Embora essa última hipótese seja vista com ceticismo por muitos historiadores modernos. A notícia de sua morte se espalhou com espanto. Alexandre era visto por muitos como invencível, quase que divino. Sua morte levantou imediatamente uma questão: quem governaria o seu império? Segundo o historiador Quinto Curcio Rufo, ao ser perguntado em seu leito de morte sobre a sucessão, Alexandre teria respondido: ao mais forte. Uma resposta que, verdadeira ou não, selaria o destino do mundo helenístico. Sem um sucessor definido e com um império que abrangia da Grécia ao rio Indo, o vácuo de poder provocaria um período turbulento, conhecido como a Guerra dos Diádocos, ou seja, os sucessores de Alexandre. Na ausência de um filho adulto, dois nomes surgiram como potenciais herdeiros: Alexandre IV, filho de Alexandre com Roxana, ainda no ventre da mãe, e Filipe Arrideu, meio-irmão de Alexandre, mas com uma deficiência mental. Nenhum deles tinha autoridade real para liderar um império de tal magnitude. O regente nomeado foi Pérdicas, comandante da cavalaria, que tentou manter a unidade imperial até o nascimento de Alexandre IV. Mas o projeto era frágil. Os generais de Alexandre tinham ambições próprias. Entre eles estavam Ptolomeu, Seleuco, Antígono, Cassandro e Lisímaco. Todos haviam comandado exércitos, governado províncias e participado da construção do império. Nenhum aceitaria ficar sob a autoridade de um regente fraco ou de um herdeiro simbólico. O corpo de Alexandre, envolto em ouro, se tornou símbolo de disputa. Pérdicas pretendia levá-lo para Macedônia,
mas Ptolomeu interceptou o cortejo funerário e o levou para o Egito, onde passou a exibir o túmulo como sinal de legitimidade. Começava assim uma disputa não apenas por territórios, mas pela memória do rei. O império se tornava uma entidade sem centro, dividido por ambição e pela impossibilidade de reproduzir o poder carismático de Alexandre. De 322 a 281 a.C., o mundo helenístico foi palco de uma série de conflitos violentos entre os generais de Alexandre. Esses confrontos, conhecidos como as Guerras dos Diádocos, transformaram o mapa geopolítico do Oriente e revelaram a impossibilidade de manter a unidade do império. Pérdiccas foi o primeiro a cair, assassinado pelos seus próprios homens após um desastre militar no Egito. Antígono tentou se proclamar como sucessor legítimo e dominou grande parte da Ásia, mas foi derrotado e morto na Batalha de Ípso em 301 a.C. Cassandro controlou a Macedônia e a Grécia, mas também morreria sem consolidar uma dinastia duradoura. O destino mais estável coube a Ptolomeu, que estabeleceu a sua base no Egito e fundou a dinastia Ptolomaica, que perduraria até o reinado de Cleópatra séculos depois. Já Seleuco, após muitas campanhas, estabeleceu o Império Seleucida, que dominaria vastas áreas da Ásia e do Oriente Médio. As guerras dos Diádocos também foram marcadas por traições, assassinatos de herdeiros e alianças efêmeras. Alexandre IV, o filho póstumo, foi assassinado a mando de Cassandro, encerrando simbolicamente a linhagem direta do conquistador. O que Alexandre havia unificado pela força e pelo carisma, os Diádocos despedaçaram por ambição. Ao final das guerras, o império estava dividido em reinos helenísticos independentes, cada um governado por uma dinastia própria. Não havia mais um imperador universal, mas uma rede de poderes regionais com raízes gregas e costumes locais. Essa fragmentação não significou o fim da influência de Alexandre. Pelo contrário, os reinos helenísticos se tornaram centros de difusão cultural, científica e religiosa, promovendo o grego como língua franca e fomentando intercâmbios entre o Ocidente e o Oriente. O mundo que surgiu após Alexandre era de fato novo. Cidades como Alexandria, Antioquia, Pérgamo e Seleucia surgiram como polos de conhecimento. Mesmo fragmentado, o impacto de Alexandre permaneceu. Um dos aspectos mais significativos do legado de Alexandre o Grande foi a consolidação do helenismo, o processo de difusão da cultura grega por territórios anteriormente sob domínio persa e asiático. Essa fusão não se deu apenas pela imposição militar, mas pela criação de instituições, cidades, sistemas administrativos e centros culturais que promoviam a convivência entre elementos gregos e orientais. A fundação de cidades como Alexandria, Antioquia, Pérgamo e Seleucia deu origem a polos urbanos multiculturais, onde o grego passou a ser a língua da elite política, do comércio e da ciência. Em Alexandria, a famosa biblioteca se tornou o maior repositório de saberes da antiguidade, reunindo textos de diversas civilizações. O helenismo permitiu que a filosofia grega encontrasse terreno fértil no Egito, que a matemática se desenvolvesse na Ásia Menor e que o contato entre religiões ampliasse o repertório espiritual do Mediterrâneo. Esse fenômeno criou as bases culturais que permitiram, séculos depois, o surgimento do Império Romano, do cristianismo primitivo e do diálogo intelectual entre culturas aparentemente distantes. A figura de Alexandre serviu, ao longo dos séculos, como referência política e militar. O Império Romano o venerava como modelo de imperador ideal. Júlio César teria chorado uma vez ao ver uma estátua de Alexandre, lamentando não ter feito o mesmo até a sua idade. Trajano, Adriano e Constantino também usaram elementos simbólicos associados a ele. No Oriente, o Alexandre foi apropriado pelo Islã, aparecendo em versões do Alcorão sob o nome de Dul Qarnayn, que significa algo como o de 2 chifres, como um rei justo e visionário. Nas tradições persas e indianas, transformou-se em um personagem épico, com traços quase divinos. Durante a Idade Média e o Renascimento, a biografia de Alexandre continuou a ser lida e reescrita. Tanto reis cristãos como sultões muçulmanos o viam como símbolo de liderança e ambição. No século XIX, com o colonialismo europeu, ele foi retratado como um precursor civilizador, embora essa visão tenha sido criticada por ocultar os traços autoritários de sua trajetória. Além da política e da cultura, Alexandre deixou marcas profundas no imaginário popular. Sua imagem foi cristalizada em estátuas, mosaicos, iluminuras medievais, filmes e romances históricos.
desde os murais em Pompeia até obras de arte renascentistas. O rosto do jovem e decidido rei macedônio se tornou um ícone de ideal heróico. Mas talvez o mais duradouro do seu legado seja o desejo por eternidade que ele corporificou. Alexandre não queria apenas vencer, ele queria viver para sempre através dos seus feitos. E podemos dizer que ele conseguiu, né? Ele se tornou uma lenda. Como escreveu Paul Cartledge, abre aspas, Alexandre venceu a morte, porque compreendeu que a verdadeira glória não está no domínio da terra, mas na permanência da lembrança. Fecha aspas. Alexandre o Grande não foi apenas uma figura do seu tempo, foi alguém que moldou a cultura e a política mesmo após a sua morte, por muitas gerações. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Biblioteca de Alexandria, o segundo se chama Grécia Antiga, e o terceiro se chama Império Persa. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história de Alexandre o Grande, estamos pensando em um dos maiores nomes de toda a história. Rei da Macedônia e criador de um dos maiores impérios da antiguidade. Filho do rei Filipe II da Macedônia e da rainha Olímpia, Alexandre recebeu uma educação refinada, sendo aluno do filósofo Aristóteles. Ele assumiu o trono aos 20 anos, após o assassinato do seu pai, e rapidamente consolidou o seu poder na Grécia. Entre 334 a.C. a 323 também a.C., ele liderou uma série de campanhas militares derrotando o poderoso Império Persa e estendendo o seu domínio da Grécia até o Egito e a Índia. Ele fundou diversas cidades, sendo Alexandria, no Egito, a mais famosa, e promoveu a difusão da cultura helenística, que mesclava elementos gregos e orientais. Sua estratégia militar e liderança inspiraram respeito e admiração mesmo entre inimigos. Alexandre buscava unir os seus súditos através da miscigenação cultural e incentivou casamentos entre gregos e orientais. Alexandre o Grande morreu jovem, aos 32 anos, em circunstâncias ainda debatidas, deixando um vasto império que, rapidamente, se fragmentou entre os seus generais, os chamados diádocos. Seu legado marcou profundamente a história, influenciando a cultura, a ciência e a política em regiões que permaneceram sob influência helenística por séculos. O legado de Alexandre também abriu portas para que governantes autoritários tentassem imprimir os seus nomes na história de forma tão forte que isso acabou resultando em uma série de mortes, massacres e genocídios, como por exemplo Adolf Hitler e Mussolini, que se comparavam a Alexandre o Grande publicamente. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!